Tudo pronto, vamos! Hello, hello, amadas! Iniciando oficialmente a aula de hoje, que é uma aula muito especial para mim. Na verdade, a aula de hoje, ela tem nome, sobrenome, um CPF, endereço, ela tem CEP, ela tem tudo. Porém, muitas informações ficaram permeando na minha mente desde a última aula que eu dei aqui, que foi sobre gestão de tempo. Então, por mais que essa aula tenha um endereço certo, eu senti de dar ela aberta, porque eu acredito verdadeiramente que talvez não seja um endereço só, não tenha um nome só, e é por isso que vocês estão aqui hoje. Então, eu dou boas-vindas para as que estão aqui, que ainda não são minhas alunas, para as que estão aqui, são alunas lá na Florence, para as que são minhas alunas, para as minhas experts, para as convidadas, para todos vocês. Saibam que a presença de vocês é muito importante e eu estou muito feliz em recebê-las aqui, tá? Vamos lá. Os melhores resultados que uma mulher ela pode conseguir, eles estão associados à gestão de tempo que ela faz. A gestão de tempo, ela vai estar diretamente associada ao equilíbrio que essa mulher tem. E o equilíbrio dessa mulher está diretamente associado ao propósito de vida dela. E por isso, essa é a nossa primeira aula ao vivo do pilar relacionamento. Para as convidadas, é legal que vocês saibam que a Frutíferas ela é uma comunidade de empoderamento feminino. Mas não é esse empoderamento mexerico e frágil que vocês encontram aí fora, né? Que vocês estão acostumadas a ver por aí. Aqui, as mulheres elas aprendem como viver em alta performance enquanto conquistam saúde, dinheiro e bons relacionamentos. Aqui as mulheres elas sustentam que não vamos mais negociar autoestima em detrimento de relacionamento. Não vamos mais negociar a maternidade em detrimento da realização profissional. E nem a realização profissional em detrimento da maternidade. E não vamos, porque Deus nos fez corpo, mente e espírito, como sua semelhança. E Ele quer que nós façamos um bom uso dessa trindade. Abandonar uma área da nossa vida em detrimento de uma outra área é o mesmo que dizer para Deus assim, ó, essa parte que você me deu eu não quero. Eu não quero, não preciso, eu fico com um pouco. Eu fico só com essa área aqui. E a maioria de nós chega aqui hoje dessa forma. E talvez nem se dê conta do quanto vem negociando vários pilares importantes da vida que são geradores de resultado em detrimento de outros. E por que, Mariana, para ter bons resultados, eu não posso negligenciar alguma área da minha vida em troca de outra? Porque não há meios de prosperar verdadeiramente. E aqui, quando eu falo prosperar, eu quero que vocês entendam corpo, mente, espírito, saúde, dinheiro e relacionamento, tá? Não tem como prosperar negando, acima de tudo, aquilo que Deus tem para você. Então, repitam comigo. Para conquistar a vida dos meus sonhos, eu preciso ter foco em todos os pilares da minha vida. Para que isso seja possível, o primeiro pilar para o qual devemos dar atenção é o pilar de relacionamento. O bom relacionamento é o resultado de um espírito fortalecido. Como assim? Quanto mais força a gente encontra na nossa essência, menos validação a gente precisa buscar do lado de fora. Então, a maneira como você se relaciona com você, em essência, é diretamente proporcional à maneira como você vai se relacionar com a comida, com as outras pessoas, com o seu parceiro,
com o seu corpo, com o seu dinheiro, com o seu trabalho e com todo o resto que possa vir na sua mente agora. Então, para a gente dar conta de ambos os pilares, é preciso buscar a Deus, aquele que conhece cada uma de nós, de todas as formas, e nos enxerga em ambas as áreas da nossa vida. Porque apenas nele é possível que a gente encontre o equilíbrio necessário para sermos tudo aquilo o que ele espera de nós. Uma pesquisa de opinião feita por uma revista norte-americana mostrou que 96% das mulheres se sentem culpadas pelo menos uma vez por dia, e metade delas por mais de 4 vezes por dia. Outra descoberta dessa pesquisa foi que 75% das mulheres que sofrem mais culpa, que sentem mais culpa, elas se sentem assim depois que elas se tornaram mães. E mais da metade perde o sono ruminando a culpa e tentando encontrar alguma forma de não sentir, né? E dentre outros motivos para sentir culpa estão o não se alimentar de forma saudável, não ter tempo para a família e negligenciar o trabalho. E é por isso que aqui a minha maior missão é colocar vocês em alinhamento. Como eu disse, é uma questão de conquista. Você conquistar todos esses espaços dentro da sua vida, sem que você precise negligenciar nenhum outro. E isso é posicionamento. Isso é atitude, tá? Então, Deus, no dia de hoje eu peço direção. Pai, eu peço que essas mulheres vejam a mim, mas ouçam a sua voz. Pai, eu também peço que você me fortaleça, mas que também fortaleça todas essas mulheres que estão aqui hoje, para que essas palavras elas possam penetrar não apenas aos seus ouvidos, mas também aos seus corações. Toque, Senhor, a vida de cada uma dessas mulheres, da forma que o Senhor deseja tocar. Amém. Vamos lá? Como eu já disse, a última aula, ela me deixou um tanto quanto reflexiva. E eu ouvia Deus me dizer, fala mais. Fala mais, vai mais um pouquinho. E eu não sabia o que mais eu poderia trazer aqui para vocês com relação à gestão de tempo de uma forma mais científica. E eu acho que aqui dentro só o científico não cabe, porque eu quero que juntas vocês encontrem aplicabilidade a tudo que eu falo aqui dentro. E é por isso que para todas as aulas existe uma ferramenta, existe um material de apoio e vocês saem daqui sempre direcionadas a fazerem algo, a terem uma atitude, a aplicar aquilo que foi trazido na aula, né, para a vida de vocês. E eu não sabia como. Eu falei, nossa, de forma científica, não estava vindo para mim, sabe? Não estava sentindo no meu coração. Para quem não sabe, nenhuma das aulas que eu venho aqui eu faço sem pensar. E é muito doido, né? Porque eu acabei de falar para vocês que eu nunca passo slide. Eu nunca tenho uma aula montada, né? Ao mesmo tempo que eu reflito muito sobre as aulas, eu também me permito ser guiada pela energia do momento e por aquilo que eu sinto que eu preciso falar. Porque talvez não sirva para todas, né? Como eu disse, essa aula eu sei que ela tem um endereço, ela tem um CEP, ela tem um CPF, ela tem um nome. Porém, todas podem se beneficiar de alguma forma. Então, eu sempre peço esse direcionamento, né? Principalmente e até, inclusive, nas aulas mais simples que tem aqui, que são as aulas do pilar de relacionamento. Antes de eu entregar essas aulas, antes de eu gravar, elas são bem simples mesmo. São áudios que eu faço de estudo e de reflexão, né? E ainda assim, eu estudo, eu leio, eu estudo, eu penso sobre elas, eu escrevo, depois eu revisito o que eu escrevi, porque eu estou sempre questionando de que forma eu posso entregar palavras que não sejam apenas palavras, mas que sejam degraus. Então, eu recorri ao meu maior manual de estudo da vida dos últimos tempos, que é a minha Bíblia. O melhor lugar aonde a gente pode se nutrir de direção em busca de equilíbrio. Então, hoje nós estamos aqui
para nos livrarmos de vários pesos que estão atrapalhando a gente de viver a vida que nos foi prometida de forma plena. A minha mãe me mandou uma mensagem no grupo, ela falou, filha, que horas que vai ser? Eu falei, mãe, vai ser 8h20. No mesmo momento, me veio a palavra cuidado, de cura. Essa aula vai ser uma aula muito curativa, vai mexer com a gente, não só no aqui e no agora, não só pelas nossas vidas, mas por tudo que a gente carrega. E eu espero que enquanto a gente ouça essas palavras, enquanto a gente pense sobre tudo que for dito aqui, a gente consiga olhar e refletir sobre as nossas mães, sobre as nossas avós e sobre todas as outras que vieram antes, né? Até que todo esse sentimento de culpa chegasse até nós. Até que toda essa cobrança chegasse até nós, tá? Então, o peso da culpa, né? O peso do julgamento, o peso da pressão, o peso da sobrecarga, o peso da autocrítica ou do medo da crítica, né? O peso do perfeccionismo, o peso da autopunição. Então, que hoje a gente possa sair daqui verdadeiramente acreditando que em Jesus nós somos livres e que a gente não precisa abrir mão de nenhuma área da nossa vida para ter outra. Eu sou filha, eu sou mãe de 2, em algum momento já fui mãe de 3. Eu sou esposa, amiga, eu sou líder, eu sou mentora, eu sou professora. E hoje eu acordei pela manhã, lavei a cozinha, coloquei as louças na máquina, eu tirei as roupas do varal, eu lavei a sacada, eu cuidei da cachorra, eu lavei o banheiro, eu fiz a cama, eu treinei. E muitas vezes, muitas pessoas me perguntam, Mariana, como você dá conta? E hoje eu ensino exatamente isso, de alguma forma que eu nem sei explicar como. Mas eu digo que em todo e em qualquer tempo, se você estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai fazer. E você vai fazer com excelência. E não antes que vocês se antecipem aqui, não tem nada a ver com recurso, tá? Tem a ver com obediência. E a gente vai logo chegar nessa parte. Eu bato nessa tecla mais uma vez. Se tá pesado, se tá difícil, se o resultado que você tá buscando não tá vindo, se tá tendo dor, se tá tendo sofrimento, mova-se. Porque este não é o seu lugar. Por mais que você insista, entenda. Deus fez os pássaros e os peixes. Os pássaros, eles podem voar livremente e os peixes, eles podem nadar livremente. Mas se um pássaro se esforçar, prestem atenção nessa palavra, se esforçar em nadar, isso vai ser desafiador, isso vai ser doloroso. Bem como se um peixe decidir voar, ele vai sufocar. E não é porque você não pode voar que você não é livre. E também não é porque você não pode nadar que você não é livre. A liberdade que vocês buscam tanto, ela está justamente em fazer aquilo o que você deseja. Aliás, ela não está em fazer aquilo o que você deseja fazer, mas sim em fazer o que Deus te chamou para ser feito. Sem esforço, sem tentar mudar algo que não pode ser mudado, apenas vivendo levemente e cumprindo aquilo que te foi dado. Aqui eu falo muito para as meninas sobre corresponder ao que faz vibrar o seu coração. Tudo aquilo que faz o seu coração vibrar de alegria está conectado diretamente com o seu propósito. E isso vai te trazer todos os resultados que você busca. Por mais que você tenha medo, porque te disseram que é loucura, que não pode, enfim. Lá no meu Instagram tem uma live falando sobre isso. Siga, né? Siga. Então hoje eu vou pegar, aliás, eu já peguei 5 lições preciosas para a gente aplicar nas nossas vidas.
e que coloca um fim a esse sentimento que estagna a gente toda vez que a gente se sente dividida ao querer seguir o nosso coração, ao querer seguir o nosso propósito, tá? Então, de hoje em diante, não haverá mais dúvida. Carreira ou maternidade? Relacionamento ou autoestima? Vida profissional ou vida familiar? Assim como Deus nos fez, teremos ambas as coisas e nos beneficiaremos de ambos os pilares das nossas vidas. Repitam, terei ambas. A primeira lição ela vem com Débora. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas. Naquele tempo, havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Só até aí para contextualizar. Débora era mulher de Lapidote, profetiza. Trabalho de quem está do lado de dentro. Mas também era juíza dos israelitas, se sentava abaixo de uma palmeira. Trabalho daquela que está do lado de fora. Débora não era apenas mulher de Lapidote. Débora também era uma guerreira. Guerreira e esposa de Lapidote. Todas de nós temos um pouco de Débora, a guerreira. Mas tem um ponto aqui que nos coloca em dúvida de que talvez nem todas nós possamos ser Débora guerreira. Débora estava sentada abaixo de uma palmeira e os israelitas, eles vinham até Débora, trazendo suas angústias, seus anseios. Débora, ela era uma excelente estrategista. Na continuação da história, vocês podem até perceber isso. Eu vou deixar aqui no slide, depois eu vou disponibilizar o slide. Ela era uma excelente estrategista, né? Por isso que ela era considerada uma guerreira, uma juíza, por isso que ela era respeitada. Mas olha só que interessante, primeiro ponto interessante, Débora era a única mulher na época de juízes a ocupar a posição que ela ocupava. Nenhuma outra mulher era respeitada como estrategista, nenhuma outra mulher recebia pessoas de fora, do lado de fora de sua casa, para direcionar essas pessoas em suas angústias, né, em seus pensamentos. Débora estava exposta, né? E o que isso traz para a gente? Nem todas nós estaremos expostas ou aguentaremos a exposição. Por mais que muitas de nós desejemos, né, essa posição de ser guerreira, a posição de ser guerreira exige uma maturidade muito grande no que se refere a aguentar paulada, a suportar a crítica, a suportar o julgamento, a suportar a sobrecarga, a responsabilidade. E às vezes a gente não aguenta nem a responsabilidade e a sobrecarga ou o julgamento da pessoa que está do nosso lado. Débora estava do lado de fora. E apesar de muito respeitada, ela tinha que ter equilíbrio e boas estratégias para lidar com as pessoas que chegassem até ela. Débora, ela entendia plenamente, perfeitamente, que ela estava ali
porque Deus tinha dado aquela posição para ela, porque afinal não tinha outra explicação, né? Ela era a única, a única. Débora, ela não precisava de mais nenhuma aprovação. Até porque, voltando às críticas, aos julgamentos, aos apontamentos, pouquíssimas pessoas vão estar de acordo com a gente ocupar as duas posições, a de dentro e a de fora. Agora imaginem vocês, Débora, naquela época. Imagine alguém dizendo assim para Débora, viu? Não vai poder ter tudo. Ou você é Débora, mulher de Lapidote, ou você é a profetisa que Deus colocou nesse lugar. Ou você é a guerreira, ou você é a esposa de Lapidote. Mas já naquela época existia o desenvolvimento espiritual e o bom posicionamento baseado em propósito. E eu imagino Débora respondendo: serei ambas. A lição que Débora nos deixa é: tenha estratégia. Tenha estratégia para estar do lado de dentro e para estar do lado de fora. Um pouquinho mais à frente de Débora, a gente encontra Jael. Na mesma história, no mesmo livro. Jael, a mais feliz das mulheres, era Jael, a mulher de Heber. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Vivem em barracas. Jael, ela estava do lado de dentro e era esposa de Heber. Só até aí. Jael era dona de tendas, lendo toda a história de Jael, conhecendo Jael, por um período nômade de sua vida. Ela aprendeu a montar barracas, ela era responsável pelas moradias. Ela era dona de tendas. Ela foi caseira. Mas Jael também foi matadora de inimigos. Jael era guerreira como Débora? Jael era profetisa? Juíza? Jael, ela tinha um chamado diferente. Jael, ela olhou para um inimigo de seu povo, Sísera, atraiu esse inimigo, deu um copo de leite para ele e ele adormeceu. Sísera estava muito cansado e saiu em um sono profundo. Jael atraiu o inimigo para dentro da sua casa. Ofereceu para ele um copo de leite e ele adormeceu. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. Só até aí, para não ficar muito dramático. Jael não era apenas caseira, não era apenas mulher de Heber, nem apenas dona de tendas, montadora de tendas. Jael foi matadora de inimigos. Quantas pessoas poderiam dizer? Imagine. Jael, a mais feliz das mulheres, a que vive em barracas, a dona das tendas, matadora de inimigos? Não, matadora de inimigos não. Como é que você vai ser uma matadora de inimigos? Mas lá estava ela, com graça, recebendo e atraindo o inimigo para dentro da casa dela, com intencionalidade.
oferecendo um copo de leite para ele e acabando com a estaca de matar o inimigo. A intencionalidade nos leva a ter uma vida efetiva e, consequentemente, mais leve. Não permitam que as emoções afetem os seus pensamentos. Se ela tivesse, por um acaso, usado a estaca antes do leite, será que ela tinha dado conta? Isso nos mostra, amadas, que o esforço é uma força fraca. Se ela fosse uma mulher esforçada, ela ia medir força com César. Ela ia querer gritar com César. Ela ia ir pra cima dele. Muito louca! Querendo dar a última palavra! Porque sou eu que decido! Eu que mando! Será que ela tinha matado ele? Será que ela tinha dado conta? No grito? Não. Ela não tinha. Qual é a lição que Jael nos deixa? Use o recurso certo, na hora certa, e seja intencional. E seja intencional. Vamos falar um pouquinho só de recurso, porque eu acho Deus um tanto quanto debochado quando ele fala, quando ele começa a apresentar recursos, né? Eu acho ele um tanto quanto. Vamos dar uma revisada aqui em recursos. Moisés, fugindo do Egito, caçambada de gente atrás dele, o mar. O que Deus podia ter feito? Dado um barco para Moisés, não podia? Gente, sobe todo mundo, vamos atravessar. Mas o que ele deu? Um pedaço de pau. Ele deu um cajado na mão de Moisés e falou: vamos, atravessa agora. Poxa vida, né? E José, então? Depois de tudo que José passou com aqueles irmãos dele, quem não conhece a história de José, José era um filho amado, e os irmãos dele, filho amado e profeta, e os irmãos dele tinham ali um ciúme muito grande dele, uma inveja muito grande, aí, enfim, deram um sumiço lá em José, né, porque ele era muito mimadinho, era o filho preferido do pai, vamos falar a verdade, ele era. E aí os irmãos não gostavam muito, né, deram um sumiço em José. José pelejou. José sofreu muito, muito na mão dos irmãos. De presente, para ele transformar a história dele, como foi transformada, porque José virou rei do Egito. O que Deus deu para ele? Uma prisão. Pronto, agora você fica preso aí. A gente, uai, né? Para Davi, vai matar Golias. Pobre de Davi. Pobre de Davi. Gente, não consigo sem dar risada, eu não consigo. Eu acho que é deboche. É deboche, sim. Davi vai matar o gigante Golias. Pobre do Davi, menino francino, né? O bastardo de sua casa, né? O filho de fora do casamento de sua mãe impura, que já nasceu pecador, vai matar o gigante. Vai matar como? Podia ter dado uma espada? Podia ter dado um. Não, vamos dar aqui 5 pedras. Você tem, ainda além de tudo, é 5 pedrinhas, você tem 5 chances. Pequena e 5, tá? Vamos lá, né? Para Jael, ele deu uma estaca. Amadas, não desprezem. Não desprezem. O que isso nos ensina, afinal, né? Não desprezem as pequenas estratégias. Não desprezem os pequenos passos. E sejam intencional com todos eles. Quando você despreza o pouco, você perde o muito. Se Moisés tivesse desprezado o cajado, falado, não vamos atravessar mesmo. O que teria acontecido? Se José
A hora que tivesse chego na prisão, tivesse desistido, falar, dá, pronto, agora depois de tudo que eu vivi ainda tô preso? Ah, não, aí eu não vou mais. Chega pra mim, já deu, né? Se Davi tivesse sentado, tá, com 5 pedras não tenho conta, não dá conta, né? Se Jael, e dentre tantos outros, tá? Peguei aqui 4 só a título de estudo mesmo, de reflexão, né? O que teria acontecido? Às vezes, a gente se sente estagnada. E a gente não consegue se dar conta de que a gente está sendo treinada para fazer algo grande. Recursos inesperados colocam a sua confiança em Deus. Não esperem grandes recursos, não esperem grandes moveres, porque senão a autoconfiança pode até destruir vocês no meio do caminho. Agora, quanto mais inesperado, maior a vitória. Cada vez que Jael batia uma estaca para armar uma tenda, será que ela sabia que ela ia ser uma matadora de inimigos? Será que cada vez que ela martelava uma estaca no chão, ela sabia que um dia ela atrairia o maior inimigo do povo dela e ela seria a responsável? Às vezes a gente está sendo treinada. Às vezes não, a vida é um grande treino. E é por isso que eu falo tanto para as meninas aqui dentro. Recebam os momentos de vale, recebam os momentos de desafio, recebam os momentos de peleja, como uma grande bênção. Quanto maior o desafio, vocês podem apostar que maior é a vitória. Sempre, sempre. E que a gente possa ter isso na nossa cabeça, que a gente possa assumir isso como premissa na nossa vida. De que quanto maior o desafio, mas eu estou me acabando, eu não vou dar conta. Não, maior é a minha vitória, que a gente possa ter esse mindset de esperança. Que a gente consiga sustentar a nossa fé. E que a gente consiga olhar sempre para o mais, para o que vem depois. Aqui a gente estuda a lei do ritmo. Tudo que sobe, desce. Tudo que desce, sobe. Então, se você está passando por um momento de vale agora na sua vida, você pode se preparar para você subir. Porque você vai subir. Porque é lei. Você só está sendo preparado. Então, faça bom uso. Receba esse vale com gratidão. Receba como uma bênção. Festeje os seus vales. Mas se aproprie deles. Se aproprie. Porque a hora da subida é a hora da subida. Mais para frente, nós temos mais uma mulher. Nós temos mais uma mulher. A terceira mulher, ela é Maria Madalena. Maria Madalena, com seu caráter duvidoso. Ela mesma. Ó, algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulsos 7 demônios. 7 demônios. Maria Madalena era pecadora e serva. As duas coisas. Maria Madalena, ela nunca permitiu que o passado dela fosse maior do que o que Jesus tinha feito por ela. Maria Madalena, com seu caráter duvidoso, ela mesma deve ter se questionado, né? Pra onde eu vou, hein? O que eu sou? Pecadora ou discípula?
E aí aqui eu quero deixar uma reflexão para vocês, que a gente possa fazer essa reflexão agora. Todas aqui querem ser, ou ao menos já se auto-intitulam, Débora a guerreira. Mesmo não dando conta. Menos não aguentando as cacetadas de fora, né? Mas se intitulam. Todas aqui querem ser Jael, a matadora de inimigos. Mas poucas são capazes de assumir que entre guerreiras íntimas de Deus e caseiras, olha só, dois opostos, hein? Que entre guerreiras íntimas de Deus e caseiras armadoras de tendas, nós somos muito mais pecadoras, como Maria Madalena. Todos os dias a gente está se esforçando para não errar, mas a gente erra, porque não somos perfeitas. Em muitos momentos, a gente precisa do sobrenatural na nossa vida, é aquele momento que você fala, Deus, é com você, porque comigo não dá mais. Mas em outros tempos, somos nós quem estamos mostrando que Deus é o sobrenatural. A lição mais linda que Maria Madalena nos deixa é: faça maior na sua vida a sua identidade em Cristo e não os seus erros. Não aquilo que as pessoas falam para você que é bom ou que é ruim. Não aquilo que as pessoas ensinaram para você que deveria ser certo ou errado. Esses dias alguém falou para mim, nossa, eu tinha na minha cabeça uma coisa tão forte, uma cliente. Eu tinha na minha cabeça uma coisa tão forte de que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ser CLT, eu tinha que trabalhar naquela empresa e eu não podia mudar, e eu não podia trocar de emprego, e eu tinha. Só que assim, hoje ela vive uma realidade completamente diferente, porque Deus colocou ela em um lugar inimaginável. E ela sente culpa. E é por isso que ela me procurou. Quantas de vocês aqui não se permitem viver o futuro, ou talvez até uma bênção agora no presente, porque estão presas ao passado? Quantas de vocês não estão reproduzindo a identidade da mãe de vocês em Cristo? Quantas de vocês aqui não estão reproduzindo a identidade da avó, da tia, da irmã, mas não estão se apropriando da própria identidade? Por mais arruinado que tenha sido um passado de 7 demônios, onde mulheres não podiam ser mães e realizadas profissionalmente, onde mulheres não podiam sequer sair de casa para trabalhar, onde mulheres sequer podiam ter o seu próprio dinheiro. É uma coisa que eu falo aqui em uma das aulas, é recente as mulheres terem liberdade financeira. E quando eu digo recente, é ontem, porque a gente está falando aí de gerações e gerações e gerações, e há 50 anos atrás, mulheres foram liberadas para terem o seu próprio dinheiro, porque antes disso elas trabalhavam, mas elas tinham que entregar o dinheiro para o homem da casa. Era o homem quem fazia a gestão dos recursos. Era o homem que era o responsável. E elas não tinham direito a nada, a menos que alguém liberasse ali para elas, né, um favor. Então, quantas aqui não estão apegadas a esse passado de 7 demônios? Ao passado duvidoso, mas não estão se apropriando da própria identidade, de quem é, porque tá com medo, porque é desconhecido, né? É mesmo. E é por isso que a gente tá aqui.
E é por isso que a gente constrói o que constrói aqui, para ter base, para ter fundamento no que a gente está fazendo, para ter consistência, porque senão a gente corre, mas chega lá na frente a gente volta apavorada, porque a gente não deu conta de sustentar. É ou não é? Quem que já passou por isso aqui? Quem que já foi como um jato e voltou como um gatinho? Quem que? Exatamente. Exatamente. A última, mas não menos importante, que eu tá aqui, ó, me roendo pra chegar nela. Nossa, que doideira. Ah, não, ainda não tem a última. Ainda estamos na quarta. A quarta, então, vamos lá. Esther. Gente, resumindo a história de Esther. A Esther também era tipo um Davi da vida, né? Não tinha pai, não tinha mãe, foi adotada pela família de um primo, né? Coitada, daquele jeito, viviam em condições desafiadoras. Aí teve um bololô lá no reino, e aí ela apareceu lá, o rei amou, pronto, virou rainha. Foi assim que aconteceu com Esther, né? Esther de nada, de repente, virou rainha. 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 Porém, contudo, entretanto, passado pouco tempo, o povo dela começou a sofrer ameaças. E o primo dela, que tinha adotado ela, que tinha ela dentro de casa, né? Falou para ela, falou: "Olha, estão ameaçando a gente aqui, a gente foi vendido, estão ameaçando a gente aqui e é isso, acho que vai dar ruim, né?" E Esther se levantou. Esther se levantou. Vindo, pois, o rei com Amã. Amã, no caso, era justamente quem estava ameaçando o seu povo. Para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia do banquete do vinho: "Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, qual é o teu requerimento?" Então respondeu a Esther, né? "Olha, tô com um probleminha aqui. Venderam o meu povo, estão querendo exterminar ele." Aí o rei, uai, quem tá ousando, né, fazer isso com o povo da minha rainha? Quem é o ousado? E ela foi e apontou assim, ó, Amã. Amã estava ao lado, eles estavam em um jantar. Eles estavam em um jantar. Esther teve coragem. Esther tinha tudo para falar, minha gente. Tudo bom. Agora que a vida ficou boa para mim, vocês estão querendo vir aqui de perturbação? Não, não é possível que vocês estão querendo vir aqui de perturbação. Por favor, né? Desço para lá, que agora eu sou rainha. Mas Esther não se omitiu do seu povo, nem da angústia de seu povo. Ela já era rainha, ela já vivia bem, mas ela não se contentou em ser só rainha. Esther foi ambas. Esther foi rainha e salvadora de seu povo. E agora sim, qual é a lição que Esther nos deixa? Não hiperestime uma posição na sua vida. Não existe uma posição mais importante para você ocupar. Não, não vai ser sua maternidade. Não, não vai ser o seu trabalho. Não vai ser rainha nem salvadora de seu povo. Não vai ser discípula e nem pecadora. Não vai ser dona de tendas, caseira e nem a matadora do inimigo. Todas são importantes e a todas nós devemos dar atenção. A todos os chamados, a todas as áreas da nossa vida. Porque como a gente falou lá no começo da aula, não existe você alcançar a prosperidade, você alcançar a liberdade, você alcançar o resultado que você quer, que eu acredito que todas que estão aqui desejam, que é uma vida que eu brinco em 4K, Ultra Tech, High Definition,
Sabe aquela vida gostosa de viver? Sabe aquela vida que você não tem mais que ficar, ah, mas para eu ter isso, eu vou deixar aquilo para lá. Ah, mas tá sempre insatisfeita com alguma coisa? Essa vida, ela exige que você não hiperestime nada. Tudo dentro da nossa vida tem que ter o mesmo peso dentro das áreas da nossa vida. Tem que ter o mesmo peso e a mesma medida. Só que Esther, enquanto rainha, não focou em seu povo. Esther, enquanto rainha, era rainha. Porém, quando o seu povo precisou dela, ela não se omitiu e ela fez o que precisava ter feito. Ela teve coragem e ela teve posicionamento. Por último, e não menos importante, tô ansiosa para falar dela, hein? Quem chuta? Quem chuta quem vem? Alguém chuta quem vem? Maria. Você tá atenta, hein? Você está atenta. Maria, mãe de Jesus. Maria. Maria era mãe ou era líder ministerial? Maria era ambas. Maria estava liderando a vida de uma criança que futuramente se tornaria o Salvador. Já é difícil ser mãe. Imagina você criar a criança que vai salvar o mundo. Já pensaram nisso? A exemplo da liderança de Maria, o casamento onde Jesus multiplicou o vinho. Quem percebeu que o vinho ia acabar? Maria. A mãe, atenta às necessidades. Mas quem virou para as pessoas que estavam ali trabalhando e disse assim: ó, a partir de agora vocês vão fazer tudo o que ele mandar? Maria deu uma ordem. Quem que ordena? Líderes. Líderes ordenam. Se por um engano chegou até nós a mensagem de que para sermos boa mãe, nós teríamos que abrir mão da nossa realização. Se por um enredo familiar, as mulheres da sua família abdicaram de sua saúde, de seus corpos, do seu autocuidado, da autoestima, da realização pessoal, em detrimento de servir o marido. Ouça. A sociedade, ela exige que mulheres trabalhem como se não fossem mães, mas que também sejam mães, como se não trabalhassem fora. E qual é a lição que Maria deixa sobre as nossas vidas? Posicionamento, ordem e graça. Todas as vezes que você se sentir amada, tentada a se culpar por estar indo atrás daquilo que faz o seu coração vibrar, por estar indo atrás de cumprir um propósito, por estar indo atrás de não sei de que forma, talvez o seu propósito seja dentro. Talvez o seu propósito seja fora. Talvez na sua vida tenham 2 propósitos. Todas as vezes que vocês se sentirem culpadas, tentadas a se culpar, peçam: Pai, me ajude a cumprir o teu chamado com ordem e com graça. Se você quer construir uma vida pautada em realização plena, verdadeira, e não naquilo que a sociedade diz que é necessário, que você esteja em todos os cantos. Que você se aproprie de todos os pilares que regem a sua vida. Guerreira ou esposa? Ambas. Caseira ou matadora de inimigos?
Ambas. Pecadora ou discípula? Ambas. Rainha ou salvadora? Ambas. Mãe ou líder? Ambas. E saiba que se você está aqui e quer fazer parte desse movimento, são diversas formas de estar em contato e de servir aqui dessa comunidade. Eu espero que o recado de hoje tenha encontrado seu endereço. Encontrou? Só tinha um endereço? E que vocês não carreguem mais a culpa. Que vocês não carreguem mais a sobrecarga do medo, do julgamento, do apontamento. E que se cada vez vier aquele pensamento, porque a gente carrega uma coisa, né? A falta que a gente sentiu da nossa mãe ou do nosso pai, que estava sempre atarefado com tanta coisa e a atenção foi pouca, né? Criança sempre exige mais, nunca é o suficiente. Que a partir de hoje, vocês também possam olhar para as mães de vocês e liberar para elas. Mãe, você pode ser ambas. Você pode ser a mulher que esteve em casa, que me deu a vida, mas você também pode ser a mulher que correu atrás da sua realização pessoal. E se você não pôde, não tem problema, mãe. Você pode ser ambas. A mulher que me deu a vida e a mulher que abdicou da própria vida para cuidar de mim. Certo?